Olá, pessoal! Quanto tempo, né, que eu já tava sem gravar um vídeo para vocês. No meu dia a dia, na minha correria com a Nenê, tá sendo um pouquinho complicado para mim, mas eu sei que eu tenho deixado muito a desejar e eu quero pedir a Deus que eu consiga mais tempo, que eu consiga me doar um pouco mais para conseguir vir aqui falar uma palavra de Deus sempre que eu puder para vocês. E hoje eu quero compartilhar com vocês uma palavra que se encontra em Oséias 6:3, que diz assim: Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Como a alva será a sua saída, e ele a nós virá como a chuva serôdia que rega a terra. E eu quero falar sobre a primeira parte desse versículo, que nós conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor, porque o que acontece com a maioria das pessoas, e é o que vem acontecendo comigo, e é por isso que eu quero muito falar dessa palavra, que porque nós conhecemos e nós paramos de procurar? Porque a gente começa a se acomodar? Por que isso acontece com a gente? Claro, nós somos seres humanos, nós erramos a todo tempo. Nós não podemos negar isso, é um fato, nós somos falhos mesmo. E nós nos acomodamos por quê? Porque é muito fácil você estar em casa, você tá deitado, você tá assistindo, ou você tem o teu serviço ali, tá todo dia, que nem eu com a bebê, eu tenho a rotina, eu levo ela pra creche, antes era pro meu trabalho, voltava, começava a fazer todas as coisas com ela, agora ela vai pra creche, fica um pouquinho lá, aí eu busco, tenho toda uma rotina que a gente tem todos os dias, né? E a gente se acomoda nesse jeitinho, vamos dizer assim, que a gente tem de fazer as coisas, né? Todos os dias a gente faz tudo igual, né? Como em qualquer coisa na nossa vida, a gente sempre tem esse jeito de fazer uma rotina. Nós somos pessoas que fazem rotinas para que a nossa vida seja mais fácil, né? Se tu fizer as coisas todos os dias iguais, você já tá previsível, você já sabe o que vai acontecer. Para o bebê é muito bom isso, que o bebê precisa dessa rotina. Então é uma coisa que a gente tenta fazer todos os dias iguais, né? E eu tô falando do meu caso, mas cada um tem um jeito de fazer isso acontecer. E sempre a gente acaba, vamos dizer, se desleixando, né? A gente deixa de lado certas coisas e a gente acaba deixando de lado a nossa procura, a nossa busca em Deus, que é a coisa que é o pior que nós podemos fazer. A melhor coisa que nós temos é Deus em nossa vida, porque tudo que nós temos foi Ele que nos deu, o ar que nós temos para respirar, todas as coisas que tem nesse mundo, tudo, as ruas, as montanhas, os rios, as cachoeiras, tudo que nós temos de belo e maravilhoso nesse mundo foi Deus quem fez. Então, nós temos que agradecer a Deus em todo momento, nós temos que buscar a Deus, porque tudo que Ele nos deu, né? Então, nós devemos estar em constante comunhão com Ele, para que um dia, quando chegar a hora dele voltar, nós estejamos preparados para ir com ele, para nós estarmos com ele lá no céu, para nós viver uma vida plena com ele lá no céu, porque aqui na terra tudo é passageiro, daqui nós não vamos levar nada. Então, a primeira coisa que a gente deveria colocar na nossa vida seria a nossa busca em Deus, a nossa busca por Deus, por conhecer Ele e continuar sempre buscando mais, porque você tem a Bíblia como uma base para conhecer a Deus e ela nos ensina a orar, a pedir, a jejuar, a procurar a Deus em todo momento, né? E a gente acaba deixando de lado e é errado. Nós não devíamos deixar de lado isso, nós devíamos sempre buscar mais e mais, né? E acaba que na correria do nosso dia a dia a gente acaba ficando monótono, a gente acaba fazendo tudo igual, sempre igual. E quando a gente precisa sair dessa rotina, quando a gente precisa sair desse dia a dia que a gente tem, dessa correria, acaba se tornando quase um desafio pra gente. E eu sei que eu venho sentindo isso, eu venho com esse peso no meu coração, eu preciso buscar mais, eu preciso ir mais à casa do Pai, eu preciso estar mais no meio das pessoas que amam a Deus, porque é só assim que a gente
vai pra frente. Quando você se sente fraco, você tem que buscar ajuda com quem é um pouquinho mais forte que você. Sempre que você se sente para baixo, você busca alguém mais alto astral, né? Assim, da mesma forma, é na vida com Deus. Se você tá se sentindo espiritualmente fraco, você busca alguém que é forte para essa pessoa te ajudar, te dar um conselho. E a gente acaba deixando isso tão de lado, porque no nosso dia a dia tão normal, a gente acaba fazendo tudo e deixando de lado a busca pelo céu, né? E na Bíblia está escrito: buscai primeiro as coisas do céu, buscai primeiro o reino de Deus, que as demais coisas vos serão acrescentadas. E a gente acaba buscando as coisas terrenas, a gente acaba buscando as coisas aqui da terra, indo atrás, correndo e ficando nessa loucura do dia a dia, acaba parando de buscar as coisas do céu. E isso tá errado, porque diz: buscai primeiro as coisas de Deus, que as demais vos serão acrescentadas. Então, se você tiver em Deus, Deus vai acrescentando as coisas aos poucos e tudo vai se encaixando no seu devido lugar, né? E é muito legal que tudo sempre acontece na hora certa e da forma certa, conforme Deus preparou. E, assim, nesse nosso comodismo, não é fácil. Mas alguém já disse para você que ia ser fácil buscar a Deus? Que ia ser fácil viver uma vida de comunhão com Deus? Eu acredito que não, porque não é fácil. Você tem que se dobrar, você tem que ajoelhar, você tem que orar. Claro que você tem que fazer, e você tem que fazer porque você ama a Deus. Não é obrigatório. Você não vai ajoelhar ali porque você é obrigado a ajoelhar, porque senão Deus não vai te abençoar. Não é assim que funciona. Você ajoelha, você ora, você chora porque você ama a Deus. Ninguém disse que seria fácil. Nunca disseram que seria fácil buscar a Deus e viver uma vida de comunhão com Deus. Ninguém disse que seria fácil. E ainda para nós que estamos acomodados, ainda é muito mais difícil, porque nesse comodismo a gente se torna preguiçoso, né? Então, para a gente conseguir buscar a Deus, para a gente conseguir sair desse comodismo, a gente precisa quebrar um ciclo, esse ciclo vicioso que nos deixa preguiçosos, que nos deixa não querer fazer nada além do que a gente já está fazendo. E a gente precisa quebrar esse ciclo, porque para a gente buscar Deus e buscar de verdade, para você sentir o mover de Deus na sua vida, você precisa se mover primeiro. Não vai esperar as coisas caírem do céu, porque elas não vão cair. Não adianta a gente pensar que vai vir tudo de mão beijada, porque não vai, né? Você pensa, você ora, você pede, você chora, não acontece nada, porque você está acomodado, porque você não está buscando. Não vai cair do céu, gente. Você tem que procurar Deus, você tem que buscar Deus e você tem que se entregar para Deus, você tem que entregar a tua vida para Ele. Porque se você não entregar a tua vida para Ele, se você tiver com o controle remoto na mão, não vai funcionar. Quem tem que controlar a tua vida é Deus. É Deus quem manda, é Deus quem faz, é Deus quem unge. É tudo Deus. É tudo Deus. Você não pode controlar. Tem coisas na vida que não existe um controle. Nada você pode controlar, é só Deus que vai fazer. Não tem explicação. É Deus e pronto. E é isso, você tem que se esforçar, porque se você quer o mover de Deus na sua vida, você vai ter que se esforçar, você vai ter que levantar, você vai ter que tomar banho, você vai ter que se arrumar, você vai ter que ir na casa do Pai. Não é obrigatório você estar dentro de um templo para orar, para conversar com Deus, não. O acesso é livre, você tem acesso direto com o Pai, você fala direto com Ele. Se você orar, se você quebrantar o teu coração, derramar o teu coração na frente de Deus, aos pés de Deus, Ele vai te ouvir. A tua oração atravessa o teto, a tua oração chega lá no céu. Mas você não pode ficar de mãos atadas e esperando que as coisas vão cair do céu. Não pode. Você tem que correr atrás. E se você quer ser um exemplo, se nós queremos ser bons exemplos para os nossos filhos, nós precisamos de toda maneira buscar a Deus e deixar que eles vejam isso. Por quê? Eu, como mãe, eu sempre quis ser um exemplo na minha família. Eu sempre quis
buscar a Deus e que as coisas acontecessem na minha vida, para que eu tivesse testemunhos para contar, para que a minha família visse a luz de Deus em mim, para onde eu caminhar, a luz de Deus transparecer. E se eu quero ser uma mãe abençoada para abençoar minha filha, se eu quero ser uma mãe exemplo, se eu quero que ela tenha Deus na vida dela, eu tenho que deixar que ela veja eu buscando a Deus. Eu tenho que deixar que a partir do momento que ela comece a entender, ela saiba que eu estou buscando a Deus e eu quero a minha família comigo nisso. Eu não quero buscar Deus sozinha, que nem há muitos anos atrás. Não digo há muitos, porque eu venho me convertir de verdade a Deus. Aqui fazem 5 anos, quase 6. É pouco tempo. Antes disso, quando eu ainda morava com meus pais, a minha mãe chamava para ir na igreja. Ela ia muitas vezes sozinha porque ninguém queria ir na igreja. A gente ia na igreja para depois sair comer pizza. Sabe, você vê isso, vê o teu passado e pensar, meu Deus, eu só queria ir na igreja para depois sair com a minha mãe comer pizza. Se ela não prometesse de comer pizza, às vezes a gente ia na igreja, às vezes não. O que é isso? A gente tem que buscar Deus por amor, por desejo, por... Meu Deus, porque Deus fez tudo por nós, Ele nos escolheu, Ele morreu na cruz por nós. E ver os nossos pais buscando a Deus é um exemplo que a gente tem que deixar para os nossos filhos, para que eles também busquem a Deus por desejo, por amor, por compaixão e por a gratidão de tudo que Deus faz por nós. E eu gostaria de convidar vocês para sempre que vocês puderem orar para Deus, avivar em nós um coração novo, um coração puro, um coração cheio de amor, para que Deus enche os nossos corações de desejo de estar na casa dele, de desejo de buscar mais a ele, desejo genuíno de estar com Deus, de viver uma vida de comunhão plena com Deus, de poder em qualquer hora e qualquer momento falar com Deus e ele te escutar. E é isso que eu desejo para todos nós. Era isso que eu tinha para falar hoje. E eu desejo que Deus abençoe a todos vocês, que vocês tenham uma semana abençoada e maravilhosa. Em nome de Jesus, fiquem com Deus. Até mais.